algumas alfaias agrícolas e alguns tratores de trabalho, mostras do vinho produzido pela Agropiarça. Está-se muito bem, Ana Ramos também já saiu. O Campeonato Nacional de Regatas. E pela primeira vez o Opiarça TV presente. Imagens para o Opiarça TV do Facebook. Aquilo que nós chamamos de ferramenta à moda antiga, ainda presente na memória das pessoas. Informação, cultura, desporto, entretenimento, está tudo aqui. Opiarça TV, informação de confiança. Olá, temperaturas, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Opiarça TV, que vai continuar a acompanhar o certame Alpiagra 2014, 32ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça. E assim sendo, vamos começar a nossa reportagem deste segundo dia da melhor forma, fazendo uma passagem pela programação da Alpiagra. Assim sendo, logo a partir das 10 da manhã, o passeio do Vespáguias, inserido na programação da Alpiagra 2014. Depois, a partir das 16 horas, mas no auditório da Casa Museu dos Patudos, irá acontecer a apresentação do livro Gente com Alma, da autoria de Custódio Raposo. É verdade que o Opiarça TV vai lá estar para dar o essencial desta apresentação deste livro, que vai ser, como eu já disse, apresentado a partir das 16 horas no auditório da Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça. Depois, a partir das 21h30, um espetáculo de fado com Casimira Alves no palco Alpiagra. E depois, a partir da meia-noite, no Espaço Jovem Alpiagra 2014, o DJ Paninho irá animar a noite até de madrugada. Espero que gostem da nossa segunda reportagem Alpiagra 2014. Fiquem bem na companhia do Opiarça TV.
Viana. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à apresentação do livro do Custódio Raposo, Ribatejo Gente com Alma. Do meu lado direito, em primeiro lugar, o jornalista de Diário de Notícias João Céu e Silva. Aqui ao meu lado direito, o presidente da Câmara de Alpiaça, Mário Pereira. Do lado esquerdo, Custódio Raposo, o autor. E de seguida, Joaquim Garrido, o editor. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Quero aproveitar para fazer aqui uma pequena abordagem do porquê de eu estar aqui no centro desta mesa também. Não é nada habitual, não são estas águas em que eu costumo navegar, mas seja como for, o Custódio, que é natural de Alpiarça, e digamos que há cerca de 30 anos não está cá, fez-me uma abordagem recente a pedir-me colaboração para integrar, para ajudar, para, enfim, poder levar o livro dele a bom porto, uma vez que o livro tratava essencialmente temas da Alpiarça e da região, e até porque o Custódio fazia, digamos, dava muita importância a ter reunido com ele no dia em que apresentasse o livro o maior número possível de pessoas da Alpiarça. E como o livro dele, as histórias do livro são próximas de todos nós e são, de alguma forma, como se dizia hoje, muito por aí, transversais digamos, àquilo que é a questão da abordagem geral dos problemas, portanto, tocam um pouco a toda a gente, e nos dias de hoje até parece que passa aquilo que vivemos, aos ambientes que neste momento estamos todos a trilhar de alguma crise que leva tempo a passar, ainda este tipo de livro, a meu ver, passa a ter mais importância. O Custódio Raposo é um homem que trabalha há cerca de 36 anos na Tudor, é desenhador da Tudor, cursou a Escola Industrial aqui em Santarém, digamos que depois fez um percurso também na Antónia Arroio, aos 45 anos de idade. Nós olhamos para ele assim com este corpo todo muito cheio, não parece, mas é um homem com uma certa sensibilidade artística, embora também seja trabalhador rural, também ajuda os pais no campo, também faz estas coisas todas. Nós às vezes estamos habituados a ver os artistas assim de cabelo comprido e assim, com um ar assim um bocadinho mais... E, portanto, este é um artista também com uma certa vocação rural, é um homem da nossa terra. Foi por isso também que eu lhe disse, olha, vou fazer tudo para que possa ajudar-te a pôr o livro cá fora, vou tentar fazer os contactos possíveis e digamos, em primeira mão tínhamos encontrado um patrocinador para o livro, começámos a falar do nome deste, do nome do outro, até que eu me lembrei de outro alpiarcense que não está cá desde os 4 ou 5 anos de idade e que eu tinha uma memória de infância dos 5, 6 anos de idade, porque vivemos na mesma terra também. Eu tive alguns anos de deslocar também no Algarve, e o João viveu na mesma terra que eu durante algum tempo em São Brás de Alportel. Tinha disso uma memória muito distante, mas lembrei-me, falei com o António Centeio, que é aqui do João Céu e Silva, e achei que isto seria um bom casamento, ou seja, juntar aqui duas pessoas que, de alguma forma, o João já me disse há pouco, João Céu e Silva, com quem eu não falava desde a infância, ou aliás, a não ser ao telefone recentemente, disse-me que em todas as abordagens que faz do ponto de vista da escrita, o nome de Alpiarça, em regra, aparece nos seus livros. Depois, também, já na fase em que o Centeio tinha dado o contacto, eu ia daqui para Santarém, e ia com um problema, porque ia buscar um prefaciador de uma determinada dimensão. O nosso livro é um livro muito ligado aos ambientes rurais e digamos, num contexto como todo, nada fora dos grandes ambientes literários. É um livro, digamos, mais da nossa terra, mais da nossa região, mais das pessoas simples. E eu estava aqui com alguma dificuldade de ver se o João conseguiria aceitar isto. O João aceitou imediatamente, nem sequer depois
dúvidas rigorosamente nenhumas, mais do que isso. Foi logo, montou-se logo em cima do cavalo e arranjou logo um conjunto de argumentos muito favoráveis a que esta apreciação que iria fazer seria para ele uma grande satisfação. Eu, quando ia para Santarém, depois comecei a ter comecei a ouvir outras coisas, que nós, como ficamos com um problema em cima, temos que pensar nesse problema. Eu vou daqui para Santarém, na estrada do campo, e dou por mim ouvir uma entrevista do editor livreiro. Eu não sou muito a ouvir estas entrevistas, normalmente meto a música, e comecei a ouvi-lo falar do professor, deixa eu ver se me lembro para o nome, tenho aqui, para não me esquecer, até contei ao João, do Oscar Lopes, que é o autor da história da literatura portuguesa, que eu lembro de ter no liceu, há dois grandes calhamaços do Oscar Lopes, já na fase mais velha, e a falar do Oscar Lopes e de Vasco Graça Moura e da relação entre ambos, que é uma coisa que, para quem sabe o que é que não pensava, o que é que não pensava, é uma coisa pouco provável. E depois, mais adiante, disse: bom, mas o Vasco Graça Moura até fez um poema ao Oscar Lopes em determinada altura, e sem o Oscar Lopes ter sido nunca foi professor do Vasco Graça Moura, o Vasco Graça Moura adotou-o como se fosse professor dele, considerava o Oscar Lopes uma celebridade, um personagem, digamos, transcendente da literatura portuguesa. Nessa altura, perguntou ao editor, e isso é que eu achei piada, então, mas o Oscar Lopes prefaciava muitos livros, como é que ele entendia essa situação da prefaciação dos livros? E o editor, que eu não sei quem era, porque não tive tempo daqui para Santarém, não consegui perceber quem é que estava a falar, isto foi recentemente, dizia que ele prefaciava todos os livros e tirava de cada livro o que de melhor cada livro tinha. E, em regra, não entrava noutras questões, porque era um homem que não gostava de muitas polémicas, gostava de ir tratar os assuntos com propriedade, e foi por aí que... E eu, quando ouvi isto, ainda fiquei mais contente, porque pensei assim: bom, isto, o livro da Custódia é um livro da nossa terra, é um livro de uma pessoa que não é propriamente uma sumidade da literatura portuguesa, ninguém o conhece, e quando o João Célio Silva aceitou, então ainda fiquei mais satisfeito. Pelo meio, sabemos que este livro foi publicado hoje. Se fosse publicado aqui por 6 meses estaria muito melhor, teria mais revisões, teria mais intervenções, mas pronto, o livro é apresentado hoje. Eu quero desde já agradecer a todos quantos aqui estão presentes e os que acolheram também a ajuda à publicação deste livro, desde logo ao município de Alpiaça, à Junta de Freguesia, à Caixa Agrícola, à Adega do Feitor, à Tecnel e à Casa Alicante, que estão aqui todos presentes, porque se aceitaram também alguns cofinanciar a situação do livro. Nós não ficámos pelo município, pensámos ir também às empresas, e ainda bem que há algumas empresas que imediatamente acolheram, pese embora as dificuldades que todas elas estão a sofrer, acolheram participar no financiamento deste livro. Quero também aqui agradecer a uma equipa que nós criámos um composto, um mix de pessoas para fazer interação com o Custódio, para lhe dar aqui algum apoio, para ele não se sentir sozinho. Portanto, eu quero agradecer ao engenheiro Ricardo Hipólito tudo o que ele fez até aqui, ao João Florencio Tocinho, ao Manuel Feliciano, ao João Alcoí, ao António João, ao João Casaca, à Albertina, à Hélia e ao José Júlio Sardinheiro, que, estando no Algarve, não deixou de fazer também uma intervenção num determinado momento muito útil para que o nosso livro pudesse ser publicado também a tempo e a horas. Quero ainda agradecer ao Jornal Piacense e ao António Centeiro, porque foi quem criou imediatamente a possibilidade de contacto com o João Célio Silva, ao Jornal Ribatejo, ao João Batista e ao Joaquim Duarte, que foram impecáveis na recepção, quando lá fui com o Custódio, ao Correio do Ribatejo e em particular ao seu diretor, e também ao Miranda, ao Joaquim António Emílio, que acolheu imediatamente também essa possibilidade e que disse que hoje mandaria aqui um jornalista, não sei se está, se não está. Ainda assim, fica aqui uma indicação prévia, porque é que nós estamos aqui, porque é que eu aqui estou e porque é que esta coisa, a partir de um determinado momento, fez sentido. E, uma vez mais, também peço nesta primeira abordagem
até porque, enfim, parece uma situação bem. Um aplauso para o Custódio que voltou à Alpiaça, um aplauso para a Diana que fez a primeira intervenção musical e um aplauso para todos quantos aqui estão porque acreditaram e vieram cá assistir à apresentação do livro do Custódio. E agora vou dar a palavra ao Presidente da Câmara de Alpiaça, Dr. Mário Pereira. Muito boa tarde a todos. Então, depois desta introdução do Emílio Sardinheiro, cabe-me dar as boas-vindas a todos os que aqui estão, as boas-vindas à Alpiaça, a alguns que se deslocaram propositadamente para este lançamento, e à Casa dos Estatutos. É com muito gosto que vos recebemos nesta montra da Alpiaça e que tem, como sabem, um enorme significado para todos nós. Começaria por cumprimentar os meus colegas de mesa, o autor, Custódio Raposo, o autor do prefácio, João Sérgio Silva, o editor, Joaquim Garrido, o Emílio Sardinheiro, e dizer que realmente há coincidências felizes e no caso do lançamento deste livro elas reúnem-se porque é um livro de um alpiacense, é prefaciado por um alpiacense e é editado por uma empresa de Alpiaça, a Garrido Artes Gráficas, e por um editor que não seja de Alpiaça, é como se já fosse alpiacense pelos anos que tem de trabalho na nossa terra. Agradecia também o convite que me foi feito pelo autor para estar aqui presente e poder proferir umas palavras de circunstância neste lançamento. Dizer também que, desde a primeira hora, que a Câmara Municipal de Alpiaça acolheu com bom grado esta possibilidade de apoiar a edição de um livro de um autor alpiacense, mas não só, um livro sobre memórias da Alpiaça, de memórias da nossa gente, resgatando assim uma história que existe apenas ao nível da oralidade e que a pouco e pouco ela tem vindo a ser transformada em prosa e colocada à disposição não só de nós hoje que aqui estamos, mas com certeza estará disponível para as novas gerações, de forma a que também esta memória não se perca e, pelo contrário, ela seja cultivada. Não tive, com toda a sinceridade, o que li do livro foram apenas alguns apontamentos, de forma muito transversal, mas, pelo que sei, é um livro que aborda um conjunto de vivências do trabalho da nossa gente, com uma ligação muito profunda à terra, ao grupo, a toda uma história que a Câmara Municipal de Alpiaça, e julgo que todos os alpiacenses estarão interessados em valorizar, sobretudo neste ano de 2014, em que comemoramos o fecho do primeiro centenário do Concelho de Alpiaça, enquanto município, enquanto entidade autárquica autónoma. Portanto, na linha também daquilo que tem vindo a ser feito, é uma prática da autarquia de Alpiaça. No último ano tivemos a possibilidade de apoiar um conjunto de edições de livros também de alpiacenses e sobre Alpiaça. Lembro aqui que há um conjunto de 3 cadernos culturais da AIDIA que foram apoiados pelo município, da autoria prática do engenheiro Ricardo Hipólito, sobre o melão, uma variedade de um melão especificamente alpiacense, o Manuel António, e a própria biografia deste produtor, deste ceareiro, moleiro, que deixou um legado e que teremos também que valorizar e cultivar, sobre os alqueadores do Val da Lama e da Atela e de outros mais,
também no âmbito de uma história que não está ainda feita e que seria bom que aqueles que estão e que gostam destas coisas pudessem pegar, desta gente, destes grupos de pessoas que desenvolveram o nosso Conselho, portanto contribuíram decisivamente para o progresso social na nossa terra. O livro aconteceu do Francisco Presúcia Bonifácio, Chico de Elisa, o livro Memórias Lembradas de Manuel Coelho, estes no âmbito da história política do nosso Conselho, versando um período muito importante da nossa história local, que muito ainda diz aos alpiacenses, tem a ver com o Estado Novo, com o fascismo e com as lutas políticas e sociais dos alpiacenses pela liberdade e pela democracia. E depois também um livro do Dr. José João Paes, Alpiaça, um Conselho da República, que assinalou até o próprio dia 2 de abril de 2014, o lançamento do livro, nesse período de tempo em que coincidiu com os 100 anos do Conselho. Portanto, retrata aqueles primeiros anos da República e a formação de um Conselho, o Conselho de Alpiaça. Portanto, a mim aqui cabe-me também deixar esta disponibilidade da Câmara Municipal para continuar a apoiar tudo aquilo que verse esta matéria, a recuperação da nossa história, da nossa memória, porque assim contribuiremos, de facto, para o progresso também ao nível cultural e social do nosso Conselho. Portanto, assinalo este regresso do Custódio Raposo e do João Céu e Silva Alpiaça. Conheci o Custódio Raposo a propósito deste livro, recentemente, embora tivesse uma memória vaga de outros tempos, eu era mais miúdo, mas, no fundo, cheguei à fala com ele a propósito de um livro sobre a Alpiaça. Com o João Céu e Silva foi, curiosamente, a mesma situação. Conheci-o no momento em que preparava um livro que, não sendo exclusivamente sobre a Alpiaça, mas em que os alpiacenses e um conjunto de alpiacenses ocupava um lugar também importante, no momento em que, dizia eu, o João Céu e Silva estava a entrevistar um conjunto de alpiacenses que se destacaram na luta contra o fascismo, o Álvaro Brasileiro, o João Pinto, o Galardão, portanto um conjunto de Chico de Elisa, etc. Por isso mesmo julgo que, enfim, para mim tem algum significado esta coincidência em que acabo por conhecer estes dois autores alpiacenses em situações, em condições muito análogas, muito semelhantes. Para terminar, deixar aqui ao editor e à empresa que representa os maiores sucessos de futuro, que se mantenham também aqui a contribuir para o desenvolvimento do nosso Conselho, da nossa região. Ao autor, as maiores felicidades, sei que também tem algumas ideias e que já tem qualquer coisa na forja para o futuro. Portanto, as maiores felicidades ao nível pessoal, mas também nesta nova vertente de escritor, de autor. Ao livro, desejo também um percurso cheio de sucessos. Muito obrigado. Vamos ouvir mais um apontamento da Diana da Rama e de seguida ouviremos o João Céu e Silva.
autores que eu não me lembro agora, mas pronto, para já isto tem uma referência, e também algumas publicações recentes, uma delas com uma viagem que fez para o Brasil, cerca de 200 dias, que é a Caravela Tropical, além de outros livros mais recentemente publicados. Eu pedi ao autor, uma vez que como não é a minha praia, não preparo estes trabalhos ao pormenor e cientificamente, mas pedia depois ao João que, já agora, falasse também um bocadinho da sua obra, para além daquilo que puder falar do Custódio, porque, digamos, há bocado fizemos essa abordagem e eu acho que era de bom tom que aproveitássemos esta oportunidade para que o João também nos falasse um bocadinho do seu percurso profissional, da sua obra e, enfim, daquela referência que me fez há pouco, de focar ao Piazza em quase todas as situações, e eu acho que todos nós iríamos gostar imenso de ouvir falar também um pouco sobre isso. Boa tarde. É com muito prazer que estou aqui neste lançamento. Fui surpreendido pelo convite há uns meses, mas deu muita felicidade. Aliás, o prefácio tem como título Memórias com o Regresso Feliz, creio que é assim. E, portanto, essa felicidade existia mesmo de poder voltar a estar aqui em Alpiaça e estar a prefaciar um livro de um colega escritor sobre Alpiaça. Curiosamente, há uns 2 anos eu estava de férias em Espanha, ali em Vigo, e entrei numa livraria e descobri um livro sobre arqueologia ibérica. E foi um livro que chamou-me a atenção. Eu sou formado em História e chamou-me a atenção. E curiosamente foi ao folhei, mas depois fui ao índice onomástico no fim, e uma das primeiras palavras que eu ouvi que me chamou a atenção era a palavra Alpiaça. E eu fiquei muito surpreendido porque num livro de autores espanhóis sobre arqueologia, porque é que Alpiaça aparecia. Ou seja, eu desconhecia uma grande parte dessa história das marcas arqueológicas aqui em Alpiaça. E então, eu lembro-me na altura de ter, aliás, lembro-me de ter comparado quantas vezes aparecia a palavra Alpiaça e quantas vezes aparecia a palavra Lisboa. E Alpiaça ganhava em relação a Lisboa. Aliás, um dos meus filhos estava comigo e eu até chamei, e eles, claro, brincaram por eu estar com aquele pendor pela terra ao ver aquele livro, porque foi mesmo uma surpresa. Mas vi que havia lá referências há mais de 100 mil anos que existe a presença humana aqui nesta região, desde o Paleolítico Inferior, que a via romana até Mérida passa aqui por perto. Eu tive curiosidade e fui-me informar na altura. Uma parte da informação consegui até no site da Câmara, em que tem várias informações sobre aqui o âmbito arqueológico. E então vi que até descobri que há uma cerâmica própria chamada cerâmica de Alpiaça, que é uma referência constante nos arqueólogos como paradigma para outras cerâmicas. Também reparei que a primeira informação onde aparece o nome de Alpiaça com Alpiaça é nas inquirições do Dom Dinis em 1195. A nível de história encontrei imensas coisas. Porque é que eu estou a falar sobre isto? Porque ao encontrar este livro do Custódio, quando eu li o livro do Custódio em PDF nas provas para poder escrever o prefácio, e encontrei aquilo que eu não tinha encontrado noutros trabalhos, ou seja, o lado humano, o lado das histórias e principalmente o lado da história do século XX, que muitas vezes está a perder. Nós podemos fazer trabalhos de arqueologia aqui na região de Alpiaça, mas não nos podemos esquecer da arqueologia, entre aspas, social do século XX, e Alpiaça tem imensas histórias. Quando o Emílio Xavier estava a pedir para falar sobre os meus livros, eu vou só fazer uma referência. Eu fiz sempre uma referência à Alpiaça e não foi preciso forçar muito. José Saramago falou sobre a Alpiaça, o Lobo Antunes foi um pouquinho, eu tive que moldar um pouco porque eu queria, mas no ano de 1971 e no ano de 1975 havia sempre factos para
referir ao Piazza. E, portanto, eu fiz sempre questão de colocar isso. Apesar de eu não viver em Alpiaça desde os 5 anos, a Alpiaça está sempre no meu coração e, portanto, sempre que eu puder farei esse registro. Portanto, quando recebi este convite, fiquei realmente extremamente feliz porque me permitia, ao ler as páginas, e são 200 páginas, creio eu 200 e tal, eu li em PDF, não tinha noção, eu recordei muitas das histórias que se ouvia lá em casa dos tempos em que eu era criança ou antes de eu ser nascido. Eu nasci no ano de 59, portanto, e a história da Alpiaça vem muito antes, e designadamente no ano 50, que tem acontecimentos políticos importantes, e portanto, este livro trouxe-me aquilo que a arqueologia não pode trazer, que são os conhecimentos, as histórias do passado mais recente, dos últimos 70, 80 anos, que se vão perdendo, conforme as pessoas, os protagonistas dessas histórias mais anónimos e mais importantes vão morrendo, o relato direto vai-se perdendo. E muitas vezes os próprios filhos, os próprios familiares não recordam ou vão se esquecendo desses depoimentos. E, portanto, este livro, uma das principais características para mim, que o torna muito importante, é o conter uma série de histórias, são 200 páginas de histórias que eu creio que grande parte da memória da Alpiaça, do tempo de vida do Custódio, fica aqui registado. É claro que toda a gente, quando lerem um livro, vão dizer: eu também tenho esta história. Nós poderíamos fazer 20 livros destes, mas não é que esses outros 19 que faltam sejam feitos. O do Custódio acaba de ser um ponto de partida importante e até creio que será um desafio para que outras pessoas registrem essas memórias. Eu quando vim cá e fiz aquelas entrevistas, era num livro nacional, mas Alpiaça e aquelas pessoas tinham histórias para contar e não deixavam de ser de âmbito nacional, porque o âmbito nacional é feito do âmbito local somado várias vezes. E, portanto, essas histórias ocupavam um capítulo inteiro do livro, porque tinham sumo, tinham histórias, e inclusive, digo-vos que foi eu já vim profissionalmente algumas vezes a Alpiaça, e esse foi uma das viagens, uma das visitas que eu fiz, que foram mais emocionantes, porque eu estava a ouvir conterrâneos a contarem histórias da história com H grande, e portanto era um momento em que eu, ainda por cima como historiador, tinha sempre, era muito importante para mim. Eu estou aqui a falar, mas acho que o meu prefácio que eu tentei fazer, acho que diz mais coisas do que aquilo que eu possa dizer. Uma das histórias que eu lá conto foi uma vez, durante o lançamento do José Saramago das Pequenas Memórias do livro dele, do outro lado, ali do Rio Tejo, eu fui lá em trabalho para fazer a reportagem sobre o lançamento e, em conversa, o José Saramago referiu-se, porque há lá uma parte das Pequenas Memórias, encontra um namorico entre alguém da Azinhaga, do Ribatejo e alguém da Alpiaça, além de mais algumas histórias, e eu na altura disse-lhe que era da Alpiaça, e isto é uma história que eu conto ali no prefácio, e ele então diz-me: então você é alpiaceiro. E eu disse: não, eu sou alpiacense. E ele: eu achei que chamava alpiaceiro. Ou seja, são histórias, livros desses que acabam por divulgar a Alpiaça, divulgar o nome da Alpiaça, das pessoas da Alpiaça, e que evitem que até pessoas como o José Saramago, que era quem dominava bastante bem a língua portuguesa, às vezes dissesse que era um alpiacense, que eu penso que não se diz assim. Se diz mesmo é alpiacense e não há hipótese de alpiacense. Então, são nossos tempos. Os nossos vizinhos. Eu, ao ler este livro, e reportando ao José Saramago, é claro que o Custódio não é o José Saramago. O Custódio escreve com vírgulas, com pontos, escreve tudo certinho, não faz aquelas invenções que o José Saramago faz e que foram extremamente boas e que acabaram por dar o prémio Nobel. Mas o que o Custódio nos faz, principalmente, e quando eu, assim, não estou a comparar o
ao Saramago, porque ninguém se compara ao Saramago, na minha opinião. E, portanto, eu gostaria muito de escrever, ou de ter inventado um escritor como Saramago. Acho que muitos escritores gostariam, agora temos que nos reduzir ao nosso prazo. Ninguém inventa uma língua portuguesa novamente como esta. Qual é a grande diferença entre um romance sem vírgulas e um livro como este? Que muitas vezes tem muito no romance. Não sei se o histórias alguma vez pensou em escrever romances ou histórias de ficção, mas o livro acaba tendo partes que são quase do romancista, ou são do romancista, em que as histórias, quando eu li há um mês as provas, o que mais me chamou a atenção foi que as histórias eram bem contadas. Então nós começávamos a ler as histórias e tínhamos empolgados para saber como é que a história acabava. Ou seja, dos ali ao pé do Rio Tejo, ou do avô, ou das peripécias com o sargento que está na guerra. Portanto, há histórias que nós começamos a ler e que levam 10, 15 páginas e que ninguém para de ler. Eu não parei de ler para querer saber como é que era o final. Portanto, as histórias estão muito bem contadas. Não sei se algum dia virá maior ficção, mas, aliás, acho que há um teatro já merece um cenário. Mas qual é o principal valor deste livro, no meu entender? É que ele nos refresca a memória desses tempos não arqueológicos, desses tempos não do passado há 2000 anos ou de há 100 mil anos, e que nos mostra o que é que se passa agora. E isto é muito importante, que esse registro vá ficando, porque senão, ainda não será aqui no tempo do nosso Presidente Mário Pereira, mas daqui a uns 10 presidentes vai ser preciso contratar arqueólogos para descobrirem o que se passou na vida das pessoas nos anos 60 e nos anos 70. Portanto, este livro vai evitar que daqui a 50 anos se busque a memória destes tempos, que não é fácil de encontrar, porque a cerâmica de Alpiarça é uma coisa, mas as histórias do que se viveu daqui a 50 anos vão estar esquecidas, ou vão estar muito esquecidas se estes livros não existirem. E esse é o ponto, primeiro, fundamental para mim, porque só esse já justificava publicar-se o livro. Depois temos essas histórias, algumas que eu já referi, e eu não vou referir muito mais histórias, porque senão tira o interesse sobre o livro. Agora, posso dizer que há coisas muito interessantes. Por exemplo, há uma grande preocupação com a questão da natureza. A natureza é um cenário fundamental do livro. Ou seja, pela sua própria dureza, há acontecimentos trágicos que roubaram a vida das pessoas. Um grande temporal granizo que durante 10 minutos destrói as culturas dos pais da história e que ele volta, se bem que depois acaba por ter resultados favoráveis, ou a natureza da sua própria beleza. Aliás, o livro, creio que começa logo com essas descrições. Porque muitas vezes nós convivemos no dia a dia com a terra onde vivemos, com a terra que nós passamos, quem passa aqui e vê e não liga. E muitas vezes, se o escritor for bom, ele mostra que aquilo que nós vemos todos não ligamos, tem outra importância e tem outra riqueza. E é
da história da Alpiarça, eu acho que é extremamente importante. Este é um livro, para usar a expressão mais comum, que se lê de um fogo, não custa nada a ler. Nós começamos a ler e há esta história, há aquela, e depois lembramos de um tio, lembramos de uma história que a mãe contou, de uma história e essas histórias vão surgir todas nas memórias. Eu acho que este livro vai acabar por ser, para quem o ler aqui, quem viver em Alpiarça, começa a ler o livro e a vida dele toda vai voltar a passar aos seus olhos. Porque as descrições que o Custódio faz vão-nos obrigar a lembrar de todas essas histórias, pelo menos comigo aconteceu. Eu, ao ler certas histórias aqui, fui-me lembrando de outras que eu conheci, ou passei, ou que ainda me lembro de ter vivido em Portugal, em Alpiarça, ou de ter vivido nas vezes que eu cá vi. Portanto, acho que existe aí muito para contar, muito para ler e muito para aprofundar. E eu vou só, não vou alongar muito mais, quanto aos capítulos do livro, eu acho que há um capítulo que é extremamente marcante, que é a história do capítulo 4, o das searas, que todos nós temos aqui familiares que fizeram ruais, tomatais, fora da Alpiarça, e que há histórias para contar e há histórias para fixar sobre isso, que o mais interessante é o que esta história do Custódio, e se calhar eu estarei a fazer uma leitura errada, mas o que tem de importante é que nós não vemos só o passado. Ao lermos estas histórias, acabamos por até fazer comparações com o tempo presente. E nós vemos as injustiças sociais que eram feitas na altura e as injustiças sociais que sentimos hoje. Nós vemos as lutas da Jorna, isso já no capítulo 9, que é um capítulo, vamos até dizer, extremamente violento, porque se contam alguns dos factos com cariz político que aconteceram aqui em Alpiarça e que estão muito narrados, designadamente com a morte do Alfredo Lima e a questão do funeral, que é a tentativa de não enterrar aqui, depois não enterrar aqui. Eu creio que uma das maiores descrições desse momento está aqui feita neste livro. São várias páginas a contar vai para lá, vai para cá, como é que as autoridades tentavam esconder e como é que o povo tentou fazer. Portanto, se o capítulo 4 tem essas histórias de como se trabalhava, de como as pessoas muitas vezes eram obrigadas a emigrar para fora da Alpiarça para poderem ganhar o sustento, e em que ele mistura, dentro de todas as desgraças, as tragédias, as dificuldades, de repente surge um boi meio selvagem, um boi bravo, que não dá descanso à família do Custódio e às famílias que lá estavam a trabalhar, que é um boi chamado Bananas. E o Bananas constantemente ou come uma parte da produção ou assusta alguns dos intervenientes. Portanto, a história, no meio de todo aquele drama de tentar ganhar a vida, há o Bananas que foge aos campinos e que os campinos têm que o vir apanhar para evitar mais estragos. Portanto, quando eu digo que isto acaba sendo quase um romance, se é quase até como um romance, é porque o Custódio consegue ir introduzindo aqui elementos que nos distraem só da realidade e que nos mostram, assim, porque quem vive em Alpiarça, os mais velhos, de certeza que têm na memória um ou outro touro bem selvagem que andava por aí e muita gente correu à frente do touro ou evitou correr à frente do touro, fugindo, preservando. Portanto, depois temos esse capítulo 9 da luta das Jornas, que eu acho que é extremamente importante para fixar essas partes políticas, e há um outro capítulo, que é a questão da guerra colonial, que para mim foi um dos mais surpreendentes, porque eu sempre que olhei para Alpiarça nunca me lembrei do lado da guerra colonial e dos filhos que saíam da Alpiarça para irem combater. E existe aqui um relato muito, eu vou repetir a expressão violento, muito violento, porque essa realidade é muito violenta. Designadamente há uma frase
em que há um caixão enterrado e que o custódio explica que quando a primeira terra cai em cima da madeira, se nota que o caixão não tem nada lá dentro, porque o corpo não tinha vindo, só era um pró-forma por parte do Estado. Portanto, há todas estas particularidades que, de todos os acontecimentos históricos por que a Alpiaça passa e que estão aqui descritos neste livro. E um capítulo que eu não tinha lido, ou porque eu não me apercebi, ou não recebi, eu ontem, quando estava a reler o livro, descobri que esta parte arqueológica, que é uma parte que me interessa muito, está no último capítulo do livro, em que, aí é que eu acho que está mesmo a veia do romancista, do Custódio, em que consegue pôr estas terras que nós vemos aqui ao lado há 650 mil anos. E, portanto, o homem, os nossos antepassados, a espécie de homem que existia na altura, começa a viver até chegar à atualidade. E esse relato, em que mostra como os homens se foram começando a sedentarizar, a cultivar, acaba por ser um relato de como nós chegamos até ao Alpiaça de 1950, aos anos em que o Custódio creio que é de 57. Portanto, e o Custódio fixa os seus relatos mais a partir de 57. Mas há muita coisa. E há este último capítulo que tem esta descrição que mete arqueologia, mete história, sociologia, que mete tudo isso. E que acaba por ser uma verdadeira peça de ficção baseada na realidade. Portanto, se me é permitido fazer um conselho, dar um conselho, acho que devem ler o livro, porque a mim distraiu-me, divertiu-me, ensinou-me, e eu conheci muito mais sobre a Alpiaça com isto, com este livro. E tem estas histórias todas aqui reunidas. Aliás, eu vou só ler aqui a última frase com que ele terminou o livro, que é uma frase mais romântica, porque depois a ação não falta no livro, e que diz assim: com esta paisagem silenciosa, recheada de características peculiares que perduram ao longo dos tempos, bucólica e indelével, dá-nos a nostalgia e a alegria de podermos contemplar, sinal de estarmos vivos, que é este o verdadeiro significado deste livro. Por estarmos vivos, queremos contar as histórias. E o Custódio fez a absoluta questão de oferecer à Alpiaça uma história que ele acha que é a história da Alpiaça, ou a história que ele ouviu. E, portanto, o facto de estarmos vivos vai-nos permitir ler este livro e agradecer ao Custódio de ter escrito esta obra, tanta falta, acho eu, que faz a Alpiaça. Uma mesa que eu tenho que despachar. Mas há coisas que não posso deixar de dizer. Eu já ouvi dizer falar sobre o livro como só um regionalista. Eu quero dizer uma pequena historieta que mostra que este livro deveria ser comprado a todos os paizinhos para darem aos seus filhinhos queridos, aos seus filhinhos mimados. Quando eu fiquei com as edições Cosmos, lá vai 12 anos, eu reuni o Conselho Científico na Faculdade de Letras e pedi à professora Marília Futre que se me apresentava, mas que dissesse quem eu era e que não queria ser tratado por doutor porque eu não era doutor. A professora Marília Futre, a primeira coisa que fez àquelas 16 pessoas, leitores, foi dizer que me estava a apresentar como professor doutor Joaquim Cadrito. E eu levantei assim a cabeça e ela disse: senhor engenheiro, peço desculpa. Porquê? Porque alguém que ficava com uma editora, Bento Jesus Caraça, Magalhães Godinho e outros grandes personalidades que este país teve, tinha que ter um título qualquer. É esta, por vezes, a mentalidade. Quando comecei a ler este livro, e eu tenho que agradecer ao Custódio ele ter escolhido a tipografia da cara dele para fazer, comecei a lembrar algumas coisas. É que nós
normalmente por defeito daquilo que por vezes não tivemos no nosso juventude, porque damos demais aos nossos filhos. Eu estou aqui a pesar os meus. Estou só a dizer que é verdade isso. E isto é necessário. Este livro não é um livro de Alpiaça, apesar de ter as discussões próprias. Há aqui coisas que eles chamam, criou o próprio Alpiaça, eles chamam o da Almeirinha, aqui, os nossos, os ribatejanos. Há formas de falar que são as nossas. Mas é um livro que serve de certeza para tudo o que é. Eu estou a lembrar agora de outros, como há pouco Helena citou o João do Céu, mas estou a lembrar de outros que usam precisamente aquilo que é a forma do Custódio explicar aqueles tempos, os tempos do neorrealismo, aquilo como os sofrimentos que todos os nossos pais, os avós, nós próprios em parte, eu comecei a trabalhar aos 10 anos. Lembro-me perfeitamente que se não fosse o 25 de Abril, possivelmente eu continuaria, e os outros todos, como eu, que somos de José de Pobre, continuaria a ter aquele percurso que estava pré-estabelecido como assim se aprimorava no fascismo. E eu agradeço muito ao Custódio. Agradeço muito ao Custódio porque, por vezes, tento explicar, eu próprio já começo a ficar como aos velhos, vou fazer 60 anos, já repetir as coisas muitas vezes. Às vezes tento passar as mensagens daquilo que foi os sofrimentos da minha família e daqueles todos que eu acompanhei. E às vezes os nossos filhos acham que nós estamos a contar histórias do que viveu já depois do 25 de Abril, tem muita dificuldade porque nós não soubemos transmitir, temos essa culpa, transmitir de uma forma realista tudo aquilo que foi os sofrimentos. A Praça da Jornada, onde os nossos pais eram escolhidos como gado, eram escolhidos apontados a dedo, como aos coelhos do burro ou a besta, ou aquele que tem melhor condição física tem para ir trabalhar nos campos. E isto está aqui retratado à sua maneira. Hoje, para haver fraternidade entre as gerações, eles têm que ter este conhecimento. E muitas vezes os paizinhos, eu digo os paizinhos, tentam responder aquilo que foi este passado de todas as nossas famílias, dá a querer e a convencer, por vezes, se nós pudéssemos mudar alguns dos nomes que temos, também mudávamos, porque os nossos filhos não se envergonhassem de ser o Silva, ou os Santos, ou os Antónios, ou os Maranhos, e isso é mau. Há que dar reconhecimento, este livro dá reconhecimento disso. Este livro faz o trabalho. Acho que o devem ler, devem dar às gerações que estão aí assim hoje, porque os novos são sempre melhores do que nós, mas que nós também temos um papel de lhes dar precisamente as armas que nos fez chegar até aqui, porque o homem se fez a si próprio, foi aquele que lutou, foi aquele que sofreu, e por vezes nós somos os paizinhos ricos, ou os paizinhos pobres dos nossos filhos ricos. Obrigado, Sr. Custódio, obrigado a toda a mesa, por me darem a vocês, mas eu tinha que dizer que este é um grande livro, não é um livro de nós. Eu já publiquei 2.516 livros. 2.516, é este número que eu envio à vez se rir, este número. Eruditos, tudo aquilo que se pode pensar, arte, não sei o que mais, mas estes são aqueles que me tocam. São aqueles que, ao fim e ao cabo, vão de encontro às minhas experiências, que eu repito, lá está, claro, não vou dizer que são uma vez, já estou aqui outra vez, mas eu não me faço mais. Acho que devem comprar o livro, não é por ser assim feito na nossa gráfica, mas devem comprar, devem ler, devem ver mesmo, devem relembrar essas histórias e sentirem-se obrigados a passar esta mensagem às vossas gerações, àqueles que mais diretos estão convosco. Desculpa, mas estou assim. Obrigado. E agora vamos passar ao autor. Eu quero dizer que daqui a pouco vamos ter também aqui um apontamento num determinado momento de intervenção, digamos, do folclore, que está aqui também um pouco retratado, está totalmente retratado aqui neste livro, do folclore aqui desenvolvido por Rancho Folclórico de Alpiaça, um apontamento standard, num determinado momento vai acontecer também. E pronto, dentro de um bocadinho eu já falo com o responsável pelo rancho para dar depois a indicação específica que estou combinado. E entretanto passava a palavra ao Custódio, autor do livro. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer desde já as palavras de apreço preferida de todos os momentos desta mesa. Sr. Presidente,
Presidente da Câmara, Mário Pereira, por tudo que tinha lidado com o meu esposo. Ao nosso ilustre conterrâneo João Célio Silva, apreciador da obra. À Galeria de Artes Gráficas, que aceitou o desafio de editar este livro, que me ajudou a suplantar os obstáculos. Ao Emílio Sartinheiro, também na qualidade de amigo e como colaborador mais próximo, assim como todos que me honram por a vossa presença nesta Assembleia. O que mais eu poderia adicionar, além dos amigos e da família? Com estes dois pilares, qualquer ser humano é feliz. A família vinda de várias zonas do país e de Espanha, os amigos oriundos de muitos outros lugares. Mas a maioria, como é óbvio, são aqui da minha terra. Terra que me viu nascer há 56 anos e que viu partir por volta dos 21. Foram dias difíceis que passei, até aparecerem os primeiros amigos, as primeiras pessoas com quem confiar, sabendo que numa distância de pouco mais de meia centena de quilómetros estavam aqueles que me eram queridos e que de alguma forma nos ajudariam a transpor os obstáculos. Senti-me algumas vezes só, ainda que muitas vezes com muita gente à volta. Cheguei a questionar-me se valia a pena. As terras que me adoptaram, por muito amor que tenham dado e deram com certeza, nunca conseguiram colmatar o sentimento que nutre pela minha terra, Alcobaça, e particularmente pelos meus amigos. Foram anos de vivência em comum, crescer juntos, partilhar experiências e conhecimentos, que aos poucos voltaram a minha infância e adolescência. Estes são os tempos que nunca esquecerei. Mas não é disso que nos faz aqui hoje. Estamos aqui para falarmos de um livro, relatar histórias e sentir o desafio imposto a mim próprio em estrelas. Falar dos ribateiros, falar da minha terra, das suas gentes e da sua alma. O que é ser ribatejano? Por que é que somos assim? Esta nossa maneira de ser já vem de muito longe, os tempos em que os primeiros seres pisaram estas terras férteis, vindos possivelmente da vida em cima, e se deixaram seduzir pelas suas belezas naturais e por aqui ficaram. Quero agradecer também aos familiares, a todas as pessoas que ao longo dos anos me transmitiram e partilharam os valores da vida e que de alguma forma me ajudaram a mudar a minha personalidade, cujos ensinamentos e testemunhos verídicos me marcaram de maneira positiva que me levaram a sentir a necessidade de passá-los para o papel, para que não se perdessem nesta roda louca da vida e para que pudessem de alguma forma serem transmitidos aos mais novos. Ao nosso conterrâneo João Célio Silva, reconhecido por todos os livros portugueses, com vários prémios literários e autor de várias obras já publicadas, o que prefaciou no livro. Aos amigos que sempre foram e são o meu porto de abrigo, em especial o Emílio Sartinheiro, Manuel Feliciano, João Florencio, João Alcobico, Ricardo Hipólito, João Casaca, Hélia Alcolino, Albertina Teodoro, António João, José Júlio Batata de Oliveira Alcobia, que me ajudaram para este meu projeto que culminasse com um final feliz. À Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de Alpiaça pelo apoio a esta comissão. Por último, à minha família direta, os meus pais que souberam contagiar-me e incentivaram-me ao longo de todos os meus testemunhos. Aos meus filhos e um irmão que me incentivaram ao longo do processo de escrita. Especialmente à minha mulher pelo apoio incondicional e por ser uma companhia cotidiana que sempre estimulou e motivou a acreditar no meu valor, no meu trabalho. Sem ela este livro nunca teria sido possível. Digo este livro aos meus avós, tive o privilégio de conhecer e ter partilhado quase com todos eles mais de 30 anos da minha vida, e de uma forma muito particular. A minha maneira de ser, o meu ego, não seria o mesmo sem a presença deles. Através da vivência dos pontos simples e espontâneos, consegui envolver-me de uma maneira emocionalmente profunda, e especialmente à minha avó bem-vinda, descansa em paz, irrepreensível, como um tom poderoso em que só os ramos supérfluos onde o movemos. A minha avó aceitou que foi dado viver por inteiro e sem espernear. 10 reis exigentes de uma força de outro mundo, com a tenacidade e perseverança de uma carreira sem um lamento. Inspirado na sua maneira de ser, tenho uma história para contar. Quando o povo reclamava mais algum dinheiro para fazer face às dificuldades exigentes do trabalho sol e sol, os grandes agricultores faziam orelhas moucas destas pretensões. Em vez de lhes sanarem, cedendo alguns tostões, esta classe de latifundiários, temendo a perda das suas grandes fortunas, tudo faziam para manter o povo trabalhador na mais arcaica situação de modo de vida deplorável, com horários de trabalho e contornos de escravidão ainda de idade média.
povo trabalhador era vítima de uma exploração sem limites. Gerações a fio repetiam-se, sorvendo da terra um tão magro sustento para uma vida tão sofrida. Bastante pinga era a prática corrente. Os homens, anestesiados, para que se tornassem máquinas humanas em que o cérebro não gastava tanta energia em pensamentos. Esta era canalizada para os músculos, para que não sentissem na pele a amargura do trabalho árduo que tinham de enfrentar, nem dessem por mais calos nas mãos ou feridas nas pernas e pés, provocadas pela dureza dos solos ou pelas próprias ferramentas de trabalho. Nestes tempos difíceis, o desespero do povo era cada vez maior. Para fazer face às dificuldades em que se vivia e com o aumento de bens essenciais como o pão, não era difícil encontrar alguma consternação a esta situação. O descontentamento e a revolta popular cada vez mais se iam fazendo sentir. Já não era possível parar este movimento. Espezinhados e agredidos não tinham nada a perder. Não era possível viver com piores condições de vida do que aquela que já tinham. Estes remanescentes da condição humana, criados pela ditadura do desespero e do medo, com as bocas apedaçadas aguardavam o desfecho. Era domingo no calendário. As badaladas das 21 horas faziam-se ouvir na torre da igreja, ali mesmo ao lado. Do sol já ninguém sabia. À noite, essa já se fazia sentir em cima de todos aqueles que iam fazendo a história da Alpiarça. Grande marca histórica, 4 de junho de 1950. Num fim de tarde, a princípio de noite, foram escritas as páginas mais heroicas da minha terra. Assisti aos tumultos da última metade do século XX por terras ribatejanas, das quais falo. Com cores verdadeiras mostrei o medo e o sofrimento provocado pelos opressores. Procurei ser o mais realista possível sobre esta terra com os pés na borda d'água, cabeça no outeiro e coração no ribatejo. Foi a época mais negra e sangrenta que Alpiarça conheceu em toda a sua história. A própria população tinha receio de ter conversas, mesmo informais, com qualquer pessoa. Parecia existir um grupo latente de informadores, que se iluminava sem rosto, à escuta, em qualquer canto nauseabundo. Devido ao clima existente de insegurança, por vezes até os conhecidos e supostos amigos não eram de confiar, e até as lágrimas dissimuladas aos olhos da PIDE poderiam parecer algum crime. A PIDE não foi apenas uma polícia política, atuava à margem das próprias leis da ditadura. Perseguia e torturava oposicionistas e resistentes. Foi mais do que isso. Para 3 gerações, a negação da liberdade e o massacre das consciências, mesmo para aqueles que nada se atreveram a fazer ou sequer a pensar contra o regime. Com a infância e a adolescência passadas na minha terra, lembro episódios dos meus tempos de meninice, assim como a passagem de uma pequena ribeira mesmo em frente à minha casa. Tão boas recordações me deixaram. Ficou a saudade de mim, dos meus amigos e das vivências daqueles tempos, em que os brinquedos eram todos por nós fabricados, com materiais que tínhamos por ali à mão. Com uma imaginação sem limites, cordeiros, canas, serviam na perfeição para elevarmos os nossos sonhos. Outrora a ribeira entoava as suas melodias, quando as terras já embriagadas deixavam sair algum do seu sangue das entranhas pela encosta abaixo, rasgando o lugar de princípio ao fim. Havia que aproveitar a sua pequena bravura e constatação para fazer mover os moinhos de cana e levar para o além os pequenos barcos, tais couraçados de rolhas de cortiça que eu e o Liberme enviávamos ribeira abaixo. Os chicotes silvavam nas costas dos animais por condutores de rédeas nas mãos que, quando tocavam as bestas para a frente e com a língua entre os dentes, produziam um som que se confundia por vezes com o coachar muito familiar e conhecido das rãs. Revela episódios pitorescos de povos diferentes e de classes sociais, bem como dos animais e alimentos dispensáveis à época na área dos trabalhos. São pérolas que ficaram na minha memória e procuro nunca esquecer, fazendo com que me sinta feliz e lisonjeado ao passá-las para o papel. As raparigas esperavam ardentemente a hora de se transfigurar. Corria-lhes no sangue e na alma com esta apunhada de emoções, agarrando-se à saia com uma das mãos, fazendo-o movimentar, a outra hipnotizando os incautos admiradores, bem lá no alto, aos círculos, com os punhos como uma serpente zigue-zagueando para cima e para baixo, ao ritmo de palmas e de palmadas numa caixa de madeira.
O ritmo e a dança eram contagiantes. Eu próprio os acompanhei diversas vezes, quando o ritmo se apoderou de mim, não resistindo, batendo com a mão na tábua da carroça, para a estranheza do meu cão que olhava para mim de soslaio. Naqueles tempos, os jovens viviam com a ameaça da guerra colonial a pairar sobre as suas vidas. A perspectiva de ir para o ultramar era dramática. Teriam de optar por um dos dois destinos: seguir o caminho normal da tropa, com tudo o que poderia vir, ou desertar, fugindo para um país que lhes desse acolhimento, por se oporem ao Estado Novo, à ideologia de Salazar e à sua política colonialista, que via na guerra do ultramar um desígnio patriótico. A bandeira nacional, colocada simetricamente com todo o cuidado, tapava quase por completo as 6 luvas de uma brancura imaculada de uns tantos soldados, seus camaradas de armas, que agarravam os suportes laterais, transportando a urna com o seu passo ritmado, entrando solenemente pelo cemitério. O som tenue e solene do clarim interiorizou os sentimentos. Uma guarda de honra perfilada prestou-lhe homenagem, disparando 3 salvas direitas aos céus, que o rasgou momentaneamente como um flash, despertando na mente dos presentes uma imagem real da guerra. Da experiência de vida do campo, de acompanhar meus pais nos trabalhos agrícolas, nas fazendas e searas, descrevo os ambientes inexistentes. Era o temporal das passagens longe de casa, cuidando a tempo inteiro das culturas. Estas campanhas garantiam um sustento adicional à família, mas para isso tínhamos que fazer sacrifício de toda a ordem. Partia-se e chegava-se com a barraca às costas, símbolo e imagem mais identificativa da maldesaria, de quem fazia manual ou de metal. Eram 6 meses de vida fora de casa, para reequilibrar a parca vida que tinham. Uma abundância de culturas, estilos e de épocas misturam-se aqui sem preconceitos nesta terra. Desta zona do país que mais gosto, vou provar os sabores, cheiros e cores da paisagem ribatejana. Assim que entrava na mercearia, os meus sentidos iam à 5ª geração, tantos cheiros e aromas diferentes, transportavam-me para países longínquos que eu nem sabia se existiam. Nos meus sentidos ainda guardo os primeiros cheiros e aromas dos produtos da loja do Sr. Joaquim. O café e o bacalhau eram os mais fortes e perceptíveis, mas outros, como a cera, o azeite, o sabão amarelo, também se faziam notar. E existia um fardo de bacalhau em cima do balcão. Ao lado e encrastrado no mesmo, uma enorme faca para o cortar. Na sua ranhura estavam sempre pequenos rabos, que iam ficando nos cortes anteriores, e que eu, sorrateiramente, guardava no meu bolso, para minha satisfação e do fiel. Assim se perpetua a memória de um povo que, com o seu trabalho, tradições, usos e costumes vindos dos nossos antepassados, e que herdamos todo o saber e arte de trabalhar com as mãos, dando ao seu povo um caráter sui generis. A riqueza que se vai perdendo nesta sociedade homogeneizada e globalizada que nos querem impor, à medida que se vai descendo pelos seus caminhos, cada vez mais frios e desumanos, mais recordo com alegria a maneira de ser da minha gente. O céu estava limpo e reluzente, a lua cheia no horizonte enchia de luz tudo o que faltava iluminar. As sombras tenebrosas das árvores aqui e acolá vestiam no chão figuras que faziam lembrar seres fantasmagóricos. Os lobisomens e seus convidados movimentavam-se sempre que a mínima brisa se fazia sentir. E assim, esticando os membros e as caudas, obrigavam os mais medrosos a olharem para cima e a procurá-los no meio da vegetação, não fosse desta vez as histórias se tornarem verídicas. Nas barbas desta noite já se notava a geada e o frio, a enregelar todos aqueles que, não tendo lar e família, ou tendo as duas, sentir-se-iam sós. A oficina encontrava-se fechada, mas a nesga inferior da porta denunciava uma luz acesa, assim como as pequenas marteladas vindas do interior do espaço não tinham nada a ver com as do sino da igreja que anunciavam a todos a missa do galo. Como o último cavaleiro nómada deixado para trás, talvez pelas últimas cruzadas vindas dos morros e dos países do Magreb, cujo sangue anda misturado às nossas veias há séculos, pastoreando as manadas de cores nas campinas úmidas e verdejantes, fazendo a sua vida entre a Charmeca e a Lesíria, desde os tempos das primeiras caças agrícolas, que necessitavam de pessoas para guardar e cuidar dos seus animais, com um cunho muito pessoal e peculiar que se manifesta no trabalho, é amplamente retratado no nosso folclore, no traje e nos usos e costumes desta gente.
faz dele personagem idílica da nossa história. No seu dia-a-dia de trabalho, usava uma indumentária pobre e menos colorida, um barrete e cinta preta, calça preta e jaleca feita de cotinho, calçavam botas encebadas. Com um traje fornecido pelo patrão, que só vestiu em dia de festa, aparece-nos um homem de barrete verde na cabeça, de calças justas, jaqueta vermelha, fornecido pelo patrão, que só vestiu em dia de festa, aparece-nos um homem de barrete verde na cabeça, calças justas, jaqueta vermelha, camisa e meias brancas rendilhadas, com sapatos com salto de prateleira, olhando de olhos nos olhos, frente a frente, com agilidade e destreza como faz aos toiros. E está pronto para dançar o fandango.
por todos, muito boa tarde. Depois da cerimónia da apresentação do livro, que nós assistimos agora através das imagens ao Piazza TV, neste momento está-se a proceder à sessão de autógrafos por parte do autor. E as imagens são ao Piazza TV. As imagens ao Piazza TV. Depois da apresentação do livro do autor que vemos nas imagens, agora a sessão de autógrafos para as pessoas que resolveram comprar o livro que vemos nas imagens. As imagens ainda se mantêm neste auditório da Casa Museu dos Patudos, depois da apresentação do livro Ribatejo, Gente com Alma, da autoria de Custódio Raposo, um homem da Piazza, que apresentou o livro Ribatejo, Gente com Alma, e o autor chama-se Custódio Raposo. As imagens são do Piazza TV. Foi um prazer estar aqui para lhes dar o melhor das imagens, recordando que este evento na Casa Museu dos Patudos faz parte da programação ao Piagra 2014 aqui em Alpiaça. Fiquem bem, até um dia destes, mais logo, mais imagens ao Piagra 2014 no canal Alpiaça TV. Boa tarde. Dentro de alguns minutos irá-se realizar um espetáculo com o Adelaide Ferreira e estamos a captar estas imagens impressionantes aqui diretamente de Alpiaça. Continuamos a ver imagens da praça do município em Alpiaça. Como se vê, algumas pessoas a chegar ao recinto do Festival do Melão
São imagens impressionantes. Informação, cultura, desporto, entretenimento. Está tudo aqui. Ao PRC TV. Informação de confiança.